Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um dia intenso e cheio de notícias sobre o que está rolando na geopolítica, na guerra da Ucrânia e nas crescentes tensões entre Israel e Turquia, que em outros tabuleiros tem se mostrado meio que aliada de Moscou. Bom, a Ucrânia lançou 12 mísseis e vários drones nas primeiras horas de hoje, quarta-feira, contra a região do sul da Rússia de Belgorod, que, como temos visto, tem sofrido ataques constantes nos últimos dias. O governador regional, Ivan Vyacheslav Gladkov, disse que a situação continua tensa em Belgorod, onde a Rússia diz que 25 civis, incluindo 5 crianças, foram mortos em ataques ucranianos no sábado. Nesse último ataque de hoje, não houve relato de baixa e Gladkov disse que a extensão dos danos seria avaliada ao longo do dia. Gente, como vimos nos vídeos anteriores do canal, a escalada dos ataques da Ucrânia a Belgorod ao longo do período de Ano Novo ocorreu quando a Rússia lançou alguns de seus ataques mais intensos contra a Ucrânia desde o início da guerra há quase 2 anos. Kiev disse na terça-feira que a Rússia havia lançado bem mais de 300 drones de ataques e mísseis de vários tipos contra cidades em toda a Ucrânia. Belgorod, como outras regiões russas na fronteira com a Ucrânia, tem visto ataques frequentes de baixo nível desde o início da guerra, mas o de sábado foi de longe o mais mortal. O presidente Vladimir Putin disse que não ficaria impune. Nos ataques de hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia disparou 6 mísseis balísticos Tochka-U e 6 mísseis guiados lançados de um lançador pesado de foguetes Vilka. Gladkov disse que a Ucrânia também lançou vários drones na região e na cidade do centro administrativo de Belgorod. Como faço sempre, essas informações oficiais não puderam ser verificadas de forma independente até o momento. Além disso, a Ucrânia não confirmou o ataque por enquanto. E a novela dos F-16, hein? Sabemos que para que seja efetiva é necessário treinamento, né? Então, quanto a isso, a Noruega enviará 2 caças F-16 para a Dinamarca para contribuir com o treinamento de pilotos ucranianos no uso do avião, que é fabricado nos Estados Unidos. Os F-16 estão na lista de desejos da Ucrânia, uma vez que o país procura reforçar sua força aérea na guerra com a Rússia. E a Noruega disse no ano passado que se juntaria à Dinamarca, Holanda e outros na doação de aeronaves. Mas não é só essa a contribuição norueguesa. O país já enviou 10 instrutores para a Dinamarca para ajudar no treinamento de pilotos ucranianos. Isso, segundo informou o ministro da Defesa, Bjørn Arild em um comunicado. Só para complementar, a Força Aérea Norueguesa substituiu seus próprios F-16 pelo modelo sucessor F-35. Mas, para além dos caças, há também quem demonstre preocupação com a capacidade ofensiva ucraniana de longa distância. É o caso de um vizinho da Rússia que já fez uso de uma faixa do território russo para ter acesso ao mar. Isso contra a vontade de Moscou, que assistia a tudo sem poder se opor. Quem seria esse vizinho? A Polônia. Pois é, gente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia pediu hoje aos aliados que entreguem mísseis de longo alcance à Ucrânia para ajudar Kiev a atingir locais de lançamento e centros de comando. Esse pedido vem após uma série de ataques com mísseis ontem terem atingido prédios residenciais na capital ucraniana, Kiev, e na cidade de Kharkiv, deixando 5 mortos e dezenas de civis feridos. Hoje, quarta-feira, o principal diplomata da Polônia, Radoslaw Sikorski, disse nas redes sociais que o Ocidente deveria responder na linguagem que Putin entende. Ele instou os aliados a fornecerem a Kiev mísseis de longo alcance que permitirão eliminar locais de lançamento e centros de comando. Como sabemos, a Polônia está entre os mais fervorosos aliados da Ucrânia, principalmente com a nova administração em Varsóvia, que vem redobrando o apoio político ao país vizinho. Sikorski também disse que a resposta à Rússia bombardeando a Ucrânia deveria incluir o aperto das sanções ocidentais contra Moscou para que ela não possa fazer novas armas com componentes contrabandeados. Nomeado em dezembro como ministro das Relações Exteriores da Polônia no novo governo pró-União Europeia, Sikorski escolheu a Ucrânia para sua primeira visita ao exterior. E lá ele disse que o Ocidente deveria mobilizar sua economia para armar a Ucrânia. Um pouco longe dali, do outro lado do Mediterrâneo, uma cerimônia em homenagem a um comandante morto há 4 anos foi interrompida por um atentado que vitimou mais de 100 pessoas. Isso mesmo, 2 explosões mataram pelo menos 103 pessoas e feriram dezenas em uma cerimônia memorial no Irã, que marcava o 4º aniversário do assassinato praticado pelos Estados Unidos contra Qassem Soleimani, chefe da Força Quds do Irã e um dos homens mais poderosos do Oriente Médio.
Um alto funcionário iraniano chamou os ataques de terror, sem dizer, no entanto, quem estaria por trás deles. Testemunhas disseram que foram 2 explosões com 10 minutos de intervalo na cidade de Kerman, no centro-sul do país. Mas também há quem relate 4 explosões diferentes, sugerindo que o incidente foi um ato altamente sofisticado. De acordo com a agência de notícias IRNA, a primeira explosão ocorreu a 700 metros do local de sepultamento de Soleimani e a segunda a 1 quilômetro de distância. A mídia estatal no Irã citou Babak Yektaparast, porta-voz do serviço de emergência do país, dizendo que 73 pessoas haviam sido mortas e 170 feridas. A televisão estatal informou mais tarde que o número de mortos havia subido para 103. No primeiro momento, autoridades locais disseram que não se sabia se as explosões foram causadas por botijões de gás ou por homens-bombas. Mais tarde, autoridades disseram que as explosões ocorreram em 2 bombas que foram detonadas remotamente e classificaram o incidente como terror. As explosões ocorreram nas estradas que levam a Gozar Sorrada, o cemitério dos mártires em Kerman. O corpo de Soleimani está enterrado no cemitério, junto com 1.024 outras pessoas consideradas mártires. E o local se tornou um ponto de peregrinação para os apoiadores do chamado Eixo de Resistência contra os Estados Unidos e o Ocidente. Só para relembrar, Soleimani foi morto em um ataque de drone dos Estados Unidos em Bagdá em 2020 e até então era visto como um líder que dirigia as forças proxy iranianas no Iraque e na Síria. Não está claro ainda se o ataque foi resultado de um grupo interno ou de um grupo dirigido por Israel. O Irã disse recentemente que havia erradicado um grupo apoiado pelo Mossad e o Serviço Secreto de Estado de Israel. Já um representante da província de Kerman acusou agentes de Israel de cometer o atentado. Kianush Jahanpour, ex-porta-voz do Ministério da Saúde do Irã, disse nas mídias sociais: "A resposta para esse crime deveria ser apenas em Tel Aviv e Haifa." A situação fica mais grave ainda quando lembramos que em 25 de dezembro um ataque aéreo israelense na Síria matou um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, levando Teherã a ameaçar que Israel certamente pagaria por suas ações. A mídia estatal iraniana identificou o comandante como Razi Mouravi, assessor sênior da Força Quds, dizendo que ele foi morto em um ataque aéreo perto da capital síria, Damasco. Bom, gente, se fizermos uma retrospectiva, podemos lembrar também que Israel já realizou no passado assassinato direcionado de cientistas nucleares envolvidos no programa nuclear do Irã. Ou seja, suspeitar de Israel não seria algo totalmente absurdo, mas não podemos afirmar, uma vez que, além de Israel não ter assumido a responsabilidade, não há, até o momento, ligações diretas do atentado a Israel ou possíveis grupos proxy de Israel na região. Parece que as regiões do Mar Negro e do Mar Vermelho estão se estranhando cada vez mais. Na verdade, é Israel e Turquia que têm se estranhado. O ministro da Defesa israelense já chegou a citar o Catar e a Turquia como possíveis alvos de ações israelenses contra o Hamas. Na época, como vocês lembram, o governo turco reagiu afirmando que se sua soberania fosse desrespeitada, legitimaria um ataque turco a Israel. Embora até a hora em que gravei esse vídeo, Israel não havia confirmado nem negado que matou Saleh al-Arouri em um ataque de drone na capital libanesa nessa terça-feira, dia 2, o ataque ao território libanês põe fogo na situação, e isso sem falar no atentado ocorrido no Irã, que teria matado mais de uma centena de pessoas e sobre o qual nós já falamos. Embora Israel não tenha assumido, o porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que as forças israelenses estavam em estado de prontidão elevado e preparadas para qualquer cenário. E por falar em prontidão, os turcos não estão esperando as coisas acontecerem. Estão atuando para combater, segundo eles, a presença da inteligência israelense dentro de seu país. Em um vídeo publicado pelo próprio governo turco, podemos ver autoridades turcas detendo, segundo eles, 34 pessoas suspeitas de estarem ligadas ao serviço de inteligência Mossad de Israel e de ameaçarem a segurança de palestinos que vivem na Turquia. Essa informação foi dada por um alto funcionário turco ontem, terça-feira, acrescentando que o Mossad também recrutou membros do país. Como já falamos, no mês passado, autoridades turcas alertaram Israel sobre sérias consequências se tentassem caçar membros do grupo militante Hamas vivendo fora dos territórios palestinos, incluindo a Turquia. O presidente Erdogan advertiu que isso seria um erro grave e, claro, desrespeito à soberania do país.
A Turquia, ao contrário da União Europeia, dos Estados Unidos e de Israel, não classifica oficialmente o Hamas como organização terrorista. Mas o que Israel tem a dizer sobre essa operação turca? Bom, questionado sobre as prisões, o gabinete do primeiro-ministro de Israel e o Ministério das Relações Exteriores, até o momento em que gravei esse vídeo, não haviam comentado nada. O funcionário turco disse que a polícia invadiu locais em 8 províncias como parte de uma investigação realizada pela Agência de Inteligência, MIT, e pelo Departamento Antiterrorismo do promotor de Istambul. Veja só o que ele disse. O Serviço de Inteligência israelense está recrutando pessoal para ser usado em atos contra palestinos residentes em nosso país e suas famílias. Eles usam intermediários, courriers, para que os pagamentos sejam feitos aos seus contatos. Eles tentam perder o rastro do dinheiro usando criptomoedas e um sistema de transferência. Segundo ele, as operações da Turquia contra pessoas ligadas ao Mossad irão continuar. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse que os suspeitos foram detidos em 57 locais, incluindo em Istambul, como parte de uma operação apelidada de Operação Toupeira, acrescentando que eles seriam suspeitos de tentar identificar, monitorar, agredir e sequestrar estrangeiros vivendo na Turquia. O funcionário disse que os suspeitos também espalhavam notícias falsas e desinformação, realizavam roubos e extorsão para a inteligência israelense. O Mossad organizou reuniões e treinamentos para os suspeitos no exterior, disse o funcionário. Bom, gente, como sabemos, a Turquia vem criticando duramente Israel por seu bombardeio de Gaza. E Erdogan e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu trocaram insultos publicamente na semana passada. Yerlikaya disse que as autoridades também encontraram grandes quantidades de moeda estrangeira, incluindo cerca de 150 mil euros, uma arma de fogo não registrada e materiais digitais durante as batidas policiais. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.